missões, um culto de missões. E eu vou terminar o 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 23 ao 28, e vou falar disso. Deus faz a obra em nossas vidas, porque se o Senhor Deus não fizer a obra missionária na minha vida, como que Ele vai me usar como ferramenta para fazer a obra dele? Tem como, né? Então a obra precisa iniciar no meu coração, a obra precisa iniciar na minha vida. E Deus tem feito isso em nossa igreja. Que maravilha! Deus tem abençoado a Igreja Batista Vitória e nós estamos indo à frente e precisamos continuar. E Deus tem transformado a vida de muitos, tem moldado a vida de muitos aqui. Eu cheguei aqui na igreja em 2008, né? Alguém lembra melhor do que eu? Acho que foi em 2008, né? Acho que foi isso. Minha esposa não está aqui para me ajudar, minha auxiliadora. Mas tem irmãos, vários irmãos que estão aqui ainda, né? Em 2008, e Deus tem moldado a minha vida, de 2008 para cá. E eu tenho observado Deus moldar a vida de muitos de vocês. Tenho observado muitos voltarem à igreja, voltarem aos caminhos do Senhor. E isso é maravilhoso, porque este é um dos objetivos da Igreja de Cristo: restaurar pessoas, não afastá-las, não jogar fora. A igreja só não vai restaurar quem não quer, né? Eu não quero. Eu não sou daquela posição. Tem uns que são uma posição de ficar insistindo, né? Tem que ficar insistindo. Eu não sou dessa posição, porque eu não encontro isso na Bíblia. Eu não encontro lá no Novo Testamento. Você vai ficar insistindo, jogar pérola aos porcos. Ou Jesus mesmo, ele saía, ia para um lugar. Não quer aqui, já falei, preguei o Evangelho, vou para outro. Os apóstolos faziam isso, os missionários faziam isso. Na oração, sim, a gente insiste, sempre. Mas se a pessoa diz não, tá bom, tranquilo. Mas você não pode me impedir de ficar orando por você. Eu vou orar sempre por você. Ninguém pode nos impedir, mas a gente, se uma pessoa me diz não, tá bom, tranquilo, ok, sem problema nenhum. Vou partir para o próximo. Mas isso não quer dizer que eu vou parar de orar por você, pelo seu nome. Eu enxergo dessa forma, lendo o Novo Testamento, né? Então nós precisamos também progredir e as nossas vidas precisam ser transformadas. Paulo termina a carta, irmãos, a primeira carta de Tessalonicenses é uma carta onde Paulo, ele dá muitas informações aqui, muitas prescrições. Agora eu estou falando como os profissionais da saúde, né? Prescrições. É que eu estou lendo vários livros sobre transtornos mentais e pretendo começar alguns estudos com os irmãos aqui para ficar mais clara essa questão, né? Há muita confusão. Estou lendo livros cristãos e livros não cristãos. Esses não cristãos, eles são livros de profissionais que estão em alta hoje da APA, na Associação Psiquiatra Americana, e assim por diante. DSM-5, 4. Então Deus faz a obra em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 28, Paulo termina ainda dando mais algumas ordenanças, mais algumas prescrições. Quando uma hora nós vamos partir para a segunda carta aos Tessalonicenses, e lá Paulo ele vai dar terá lá muito conforto, consolo. Então ele termina a carta assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Então preste atenção nas palavras de Paulo. Olha o que ele fala: que o próprio Deus da paz, olha, começando assim, Deus é o Deus da paz. Se o meu Deus é o Deus da paz, eu não posso fazer confusão, eu não posso trazer confusão. E qual é o desejo de Paulo? Vos santifique. O que é santificar? Separar a minha vida para Ele, para viver para Ele. É isso, santificar hagios no grego quer dizer separar do mundo para Ele. É separar de algo para algo, de A para B. Mas santifique de que forma? Integralmente, não aos pedaços, não uma certa coisa, mas integralmente, não uma certa porcentagem. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está falando espírito, alma e corpo. Eu vou explicar um pouquinho. Eu sei que eu acho que a maioria de vocês é tricotomista, uma doutrina sobre antropologia,
Eu não sou, eu sou dicotomista. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas não vou entrar nesse detalhe. O que é um dicotomista? O dicotomista é aquele que crê que o homem é constituído de parte material e imaterial. Tá? E o tricotomista crê que o homem é constituído de três partes, duas imateriais e uma material. Mas pastor, o versículo está falando espírito, alma e corpo. E eu não vou citar aqui nomes importantes, porque eu estaria constrangendo vocês a irem pelo meu caminho, né, pelos nomes de teólogos importantes que eu citaria, que são dicotomistas, né? Então vou deixar quieto, você pode continuar dicotomista, eu dicotomista, não vai mudar em nada, tá? Né, irmão Luz, não muda nada, né? E ele fala, eu vou falar de outra forma, então ele quer dizer assim, ó, que toda a vossa vida, a vida de vocês, sejam mantidas irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim no versículo 24: aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Então Paulo já dá uma dica: quem faz a santidade, a transformação, não é você, é Deus. Bom, se não sou eu, então tem alguma parte que eu tenho que fazer? Sim, a boa vontade, a disposição, ao responder positivamente o sim para Cristo. Então, se a sua vida não está sendo transformada nesse momento, pode ser por dois motivos. Um, é porque você não está dizendo sim para Cristo, não está tendo disposição. E o segundo motivo pode ser que Deus não quer te transformar. Porque quem transforma é Ele. Eu não me transformo, eu não consigo. Mesmo que eu queira, eu não consigo, não tem. Não há poder em mim. Então, você já pensou sobre isso? Eu vi que você está regalado os olhos agora aqui. Se a sua vida, a primeira parte que eu falei, é normal, né? A gente pode até reconhecer, não está sendo transformada, pode ser porque você não está tendo disposição e nem respondendo positivamente para Cristo. Beleza, de repente eu estou sendo aí relapso e tudo, e não estou respondendo, né? Bem mesmo. E quando eu falei a segunda parte, muitos arregalaram os olhos, porque não depende de mim daí, né? É de Cristo. E é isso que ele está ensinando, tudo depende de Cristo, nada de mim. O segundo motivo é que de repente Deus não quer te transformar. Já pensou sobre isso? Já pensou Deus escolher não querer te transformar? Não me pergunte motivos, eu não sei. Mas é um direito dele, né? É um direito do Senhor Deus. 25, irmãos, orai por nós. Olha, termina assim, orem por nós. Agora vocês ficaram preocupados, porque, poxa, Deus escolher não querer me transformar, não querer me abençoar, não querer saber de mim, realmente tem que ficar preocupado, porque seria uma coisa terrível, né? O Senhor Deus agir dessa forma. E a prova nisso, bíblica, leia Romanos 1 e 2. O que Deus diz lá? Vocês não querem saber de mim, vocês querem adorar as coisas criadas ao invés de mim? Vou entregar vocês para os desejos de vocês. Vocês querem bagunçar, fazer festa, beber? Tá bom, façam. Não vou abençoar vocês. Não vou ajudar vocês. Vocês terão o que vocês querem. Eu vou lhes dar o que vocês querem. Vocês querem farra, vocês ficarão com a farra e morrerão nela. É uma prova bíblica. É o direito do Senhor Deus. 26, saudai todos os irmãos com um beijo santo. Também vou explicar o meu pensamento sobre o beijo santo, o ósculo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Olha outra coisa que Paulo diz, leiam essa carta para todo mundo. Então todo mundo precisava estar reunido, não separado. Paulo não está dando aqui uma ordenança VIP. Sabe o que é uma ordenança VIP? Pastor vai na casa de cada um e fala para eles, cada um, pastoreia cada um, na casa de cada um. Não, Paulo está dizendo, leia a carta para todo mundo, então todo mundo precisa estar reunido no local. Nós não encontramos no Evangelho pastoreio VIP, não existe isso. Vamos lá. A graça de nosso Senhor, a igreja tem um local, a igreja tem um endereço.
Eu vou explicar porque eu estou falando isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Ele termina assim: que maravilha o desejo de Paulo. Que maravilha o desejo de Paulo. Eu fico imaginando, hoje mesmo, com os acontecimentos, né, aqui no Brasil, eu fiquei imaginando o dia que o meu Senhor voltar. Hoje, dando aula lá para a classe de nós mesmos, também fiquei emocionado, né? Eu já li os versículos, a gente lê várias vezes, mas não adianta. O que Cristo faz por nós é demais bom. É muito bom. É como dizem um casal que está no ministério, lá em São Paulo, eles dizem, é top demais. É muito bom. Porque a Bíblia ensina que eu não posso perder a salvação mesmo que eu peque. Isso me emociona, porque mostra que eu sou um nada. Eu peco, já tenho salvação e não vou perder ela. Que misericordioso que meu Deus é. Ninguém faz isso. Não existe um ser humano que faz isso. Para outra pessoa, é só esse Deus. Então isso me emociona muito, porque eu vou pecar e quando eu peco contra Ele. E Ele mantém a salvação minha. Ele mantém. Filipenses 1,6 diz assim, ó, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não está falando da salvação, mas do processo depois de ser salvo. Processo de santificação. Eu estou plenamente convicto, Paulo falando aos Filipenses, de que aquele que iniciou a obra em vós, quem que iniciou? Jesus. Quando que iniciou? No dia da salvação. Então a salvação, de certo modo, é um processo. Não que é um processo que você no momento que eu coloquei a minha fé em Cristo, ali eu fui salvo do inferno. Mas a salvação é um processo de que envolve a santificação. E ele vai completar na minha vida até o dia que Cristo voltar. Não, até o dia de Cristo aqui, eu não lembro agora, mas eu acho que é o dia de Cristo aqui. É a segunda volta, mas é a segunda volta no final dos 7 anos, no início do milênio, o dia de Cristo. Então, olha o que o versículo está dizendo. Quem faz a obra na minha vida e na sua vida é Cristo, não é eu, não é você. Isso é muito forte, porque volta àquela questão de antes. Se a obra não está sendo feita na minha vida, ou é porque eu estou sendo relapso, ou é porque Deus, como diz numa gíria mais popular, me entregou para as cobras, né? Mas para Deus realizar sua obra em nós, é necessário, né, haver boa disposição da nossa parte. Ou seja, quando nós assumimos uma resposta adequada a Ele. E tudo indica que essa disposição, olha que interessante, tudo indica biblicamente que também essa disposição procede de Deus, porque Ele nos chama para a santidade e perfeição. Você está entendendo que o ciclo está fechando aqui? A obra quem faz é Deus na minha vida, mas eu preciso ter disposição. Mas essa disposição não vem de mim, também vem de Deus. Ele coloca essa disposição no meu coração. Se você não tem disposição, ou você não está ouvindo a voz do Senhor, ou Ele não está colocando disposição no seu coração. Isso é muito sério. Veja Romanos, vai lá agora, Romanos 8, 28 e 29. Porque é um direito dele, né? É um direito de Deus. E se Ele não colocar disposição no coração de alguém, Ele ainda não é injusto, Ele é justo. Porque nós não merecemos que Ele coloque disposição no meu coração. Eu não mereço isso. Por isso que Ele nunca é injusto. Romanos 8, 28 e 29. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Deus age em tudo para beneficiar aqueles que amam a Ele, dos que foram chamados conforme o seu plano.
Porquanto aqueles a quem antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus está falando. Através de Paulo, nós estamos certos de que Deus age em todas as circunstâncias da vida com o fim de beneficiar todos aqueles que amam a Deus. Beleza? Você ama a Deus? Então, todas as circunstâncias da sua vida, até aquelas circunstâncias desagradáveis, desconfortáveis, Deus age para o seu benefício. Não foi isso que ouvimos hoje pela manhã? Irmão Luiz? Deus enviou um temporal, algo desagradável, assustador, um temporal no meio do mar. Ele chamava a Galileia, aquele grande lago de mar, né? Para abençoar eles, para ensinar eles. Então assim, você passou por dificuldades, tem passado. Você tem passado por problemas interpessoais, de conflitos intrapessoais e interpessoais. Não se descabele por isso. Não rasgue sua boca. Use como uma oportunidade para Deus abençoar a sua vida, para você crescer, para você amadurecer, para você ficar mais como ferro, como diamante. Então não age pela emoção quando você passar por essas coisas. Muitas pessoas agem pela emoção e acabam estragando tudo. Estragam a oportunidade boa que ela tinha para Deus moldar, para Deus lapidar. Deus, e ele continua, que Deus nos predestinou. Olha que interessante, né? Aqueles que dizem que a predestinação é pecado, não estão pecando como da Bíblia, né? Está aqui, predestinou para quê? Para nós sermos igual a Cristo. É o que o versículo está falando, você está na sua Bíblia. Deus me predestinou para ser igual a Cristo. Então Deus tem nos chamado e nos predestinado para sermos parecidos com Jesus. E Ele abençoa aqueles que o amam. Eu vi muitos balançando a cabeça dizendo que amam a Deus. Eu também. Agora eu vou fazer uma pergunta. De onde procede esse amor que você tem por Deus? E se Deus não quiser colocar o amor dele no seu coração, você vai conseguir amá-lo? Eu vou provar no versículo bíblico que você não consegue. Romanos 3,10. Vamos para lá. Romanos capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler aqui 10 e 11 e 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não vem de mim isso, eu não teria capacidade para escrever isso, eu teria até medo de estar escrevendo uma heresia. Isso vem de inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Isso é muito sério. Esse texto está dizendo que você não procura Deus. Sabe o dia da sua conversão? Não foi você que foi procurar Deus, foi Deus que foi atrás de você. Porque se o texto está dizendo, não há quem busque a Deus. Se não há nenhuma pessoa que busque a Deus, está aqui no texto, está aí na sua Bíblia. Então como que as pessoas vão a Deus? Ele tem que buscar. Só pode, tem que ser dessa forma. Se for o contrário, eu estou forçando a Bíblia. Outra coisa, não há nenhum justo. Ninguém que realmente é justo. Esse justo que ele quer falar aqui é alguém que consiga alcançar a justiça de Deus. Não há ninguém, não tem ninguém. Ninguém consegue. Então esse amor parte de Deus. Já pensaram sobre isso?
Se Deus não colocar o amor dele dentro do meu coração, eu não consigo amá-lo, porque eu sou injusto e não busco a ele. Irmãos, todos nós somos miseráveis pecadores. Começa por mim. Muitas igrejas cometem erros e estragam crentes. Porque muitas igrejas olham para determinados crentes como santinhos. Todos nós somos santos posicionalmente falando e doutrinamente falando, tá? Mas muitas igrejas olham para alguns irmãos e até para alguns pastores, tá? E me colocam nesse meio como não. Eu já contei para alguns irmãos o testemunho meu do o que eu era antes dos 18 anos. Não pode. O senhor está mentindo. Claro que pode, eu sou um miserável pecador. Eu fiz muita bagunça. Então, irmãos, não adianta nós falarmos em determinadas religiões, uma das maiores do mundo, que age dessa forma, de santificar homens, se nós às vezes santificamos homens dentro da nossa igreja. Claro, você não precisa sair por aí também, o outro extremo, né? Você é um pecador miserável, irmão. Não precisa ser isso também, é falta de educação, né? Mas você precisa olhar para o seu irmão como tal, como alguém que mereceu a graça de Deus, como alguém que era sujo. Nós precisamos olhar uns para os outros dessa forma, porque é isso que nós somos. Se não fosse a graça do nosso Senhor, a misericórdia dele, nós não teríamos essa aparência que nós temos hoje, que parece assim, como você compara um crente fiel com um incrédulo, nossa, a diferença é enorme, não é? Mas aquele crente fiel é um pecador miserável, é uma pessoa suja. A única diferença é que ele foi salvo, o incrédulo ainda não. Nós cometemos esse erro quando nós pensamos em irmãos da igreja que estão em um certo nível, e daí quando é uma pressão para esses irmãos, não faça isso, é um erro da sua parte. Você está pressionando eles, constrangendo eles a manter algo que eles não são, porque um dia eles vão cair e vão precisar ser confrontados. E como você vai confrontar alguém que toda a igreja via como um santo Agostinho? Tem que ser confrontado, não adianta, é bíblico. Com educação, com amor. Tá? Quando eu falo de confrontação aqui, nós não estou falando aí de chegar chutando o pau da barraca, não é assim que funciona. Você precisa confrontar com amor, mas tem que ser sério. Né? E cada liderança tem um seu estilo, né? Tem uma personalidade. Eu, por exemplo, já notaram que eu sou mais secão, assim, né? Eu sou mais direto e secão. Mas precisa haver o amor de Cristo, precisa ter o amor de Deus. Pedro era assim também, mas ele foi transformado e era um homem amoroso. Era um homem que desejava a transformação daqueles a quem ele pregava. Já João era aquele mais, uma personalidade mais, não era tão seco, ele era mais carinhoso. Amoroso todos precisam ser, tá? Isso é algo indiscutível. Todo crente precisa ser amoroso. Agora, tem líderes que são mais secos, outros são mais amorosos, mais carinhosos, outros são menos carinhosos, né? Mas amoroso todos precisam. O amor deve ser incondicional, aquele que vem de Deus. Seco ou carinhoso, eu preciso olhar para o meu próximo que eu vou ajudar, pensando em restaurar a vida dele, pensando em ajudar ele, para que não para o meu benefício, para o benefício dele e para a glória de Deus. Então, olha que interessante, Deus tem nos chamado e nos predestinado para sermos parecidos com Jesus, e Ele abençoa aqueles que o amam. Então, de onde procede esse amor? Nós conseguimos produzir esse amor, ou Deus precisa produzir em nós esse amor? Se Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus, nós conseguimos ser semelhantes a Jesus por conta própria? Ou tal mudança é uma obra, é um trabalho somente da parte de Deus? Eu serei bem sincero, se o trabalho for nosso, nunca chegaremos lá.
Eu pelo menos penso assim, eu nunca vou chegar lá. Se o trabalho da minha transformação, da minha santificação for meu, eu não vou chegar lá. Eu já reconheci isso, eu já fui aos pés de Cristo e disse: ó Senhor, faz a obra. Nunca alcançaremos a plena santificação se porventura conseguíssemos produzir amor. Se porventura nós conseguíssemos produzir amor, nós ainda assim nós não iríamos conseguir alcançar a plena santificação. Sabe por quê? Porque esse amor seria imperfeito, defeituoso, e portanto nós não amaríamos a Deus como requer, e consequentemente não receberíamos os benefícios das suas bênçãos. Ainda assim Deus requer nosso esforço e nosso trabalho, mesmo sabendo quem produzirá algo em nós será o trabalho de Deus. Então nós trabalhamos por obediência, por reconhecer que somos dele, por reconhecer quem somos também, miseráveis pecadores, e por reconhecermos que ele é merecedor e nós nada. Muito bem, eu fiz somente a introdução. Vocês estão assustados, pastor, nós vamos sair daqui meia-noite hoje? Eu vou encerrar por aqui, já são 8h15, o nosso culto foi longo, nós atrasamos um pouquinho, teve 6 cartas para ler. O irmão Klaus, ele viajou em toda a Amazônia, né? Aprendeu várias palavras novas, né? É Rio Insana mesmo, né? Não é insano, é Rio Insana mesmo. Então eu vou parar por aqui, são 8h15, e continuarei essa mensagem então no próximo domingo, né? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. O Guilherme vai tocar, muito bem, então, obrigado Guilherme. O Guilherme vai tocar, não esqueça da palavra de Deus, guarde ela no seu coração, pratique ela na sua vida, durante a semana, e passe essa palavra às pessoas que Deus lhe dê a oportunidade. Essa semana eu pude falar do Evangelho para uma família de venezuelanos, vamos ver o que acontece no coração deles lá. Fale na palavra de Deus. Ele falou para mim, eu ouvi várias vezes o Evangelho, nunca com tanta clareza. Deu graças a Deus, não por mim, mas graças a Deus, porque Deus me transformou e está me usando como ferramenta para falar tão claro para ele. Eu ainda acho que é difícil, né? Porque às vezes eu uso algumas palavras meio teológicas, né? Mas ele disse que ficou claro. Amém, o Espírito Santo ajudou, né? Amém por isso. Então faça isso. Deus te dá, fale do Evangelho, fale da salvação, tá bom? E pratique ela. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor e esteja incentivando os seus irmãos a ficarem firmes na fé. O piano vai tocar.